Olá, irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Júnior e eu vou aproveitar a oportunidade de estarmos no mês de outubro para conversar um pouco com os irmãos a respeito da Reforma Protestante. Por que nós vamos aproveitar este mês de outubro para falar sobre isso? Historicamente, a data que usamos como marco inicial para a Reforma Protestante é o dia 31 de outubro de 1517. Por que essa data foi escolhida pelos historiadores para ser a data inicial da Reforma Protestante? Por que o dia 31 de outubro de 1517 é considerado ali o pontapé inicial da Reforma Protestante? Porque foi nesta data que um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O que aconteceu na época foi que este monge, Martinho Lutero, ele estava inquieto e ele estava meio que desgostoso das pregações que estavam acontecendo em que as pessoas defendiam a venda de indulgências. E o que seriam essas vendas de indulgências? As pessoas estavam, falando assim de uma forma direta, praticamente vendendo o perdão de pecados. Então você ia lá na igreja e você comprava o perdão de um pecado que você cometeu. Você comprava isso com dinheiro, com uma moeda. Você chegava lá e o sacerdote da igreja, ele, incumbido da autoridade do Papa, ele lhe dava o perdão por meio de um documento daquele pecado que você havia cometido. Então, Martinho Lutero, como um católico fiel, ele estava desgostoso dessas atitudes, de as pessoas venderem a salvação, e ele escreve 95 teses em que ele convida as pessoas para debaterem sobre este assunto. E ele pega essas 95 teses e ele coloca na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, convidando os teólogos para o debate a respeito deste assunto, para tratar a respeito deste assunto. Então, este ato deste monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele é considerado pelos historiadores como o pontapé inicial da Reforma Protestante, ok? Mas nós devemos lembrar que quando a gente coloca datas no estudo da história, é apenas uma forma de tentar ser didático, né? Porque a Reforma Protestante ela é muito mais complexa do que Martinho Lutero tratou nas suas 95 teses, tá? Este ato e esta data ela é escolhida apenas como uma forma de tornar didático o assunto da Reforma Protestante. Nós vamos ver ao longo aqui das nossas conversas que a Reforma ela já foi iniciada muito antes de Lutero, séculos antes de Lutero. Mas Lutero, por ter sido escolhido pelos historiadores como o personagem principal desta reforma, ele é tratado como o pai da Reforma Protestante e o dia 31 de outubro de 1517 é tratado como sendo o momento inicial deste grande movimento chamado de Reforma Protestante. Mas, irmão Júnior, o que é a Reforma Protestante? Tá? Trazendo uma definição bem breve e bem direta, nós podemos dizer que a Reforma Protestante ela é um movimento religioso, teológico, cultural, político, de grande escala, que desabrochou ali na Europa do século XVI. Então, vou repetir, a Reforma Protestante é um movimento religioso, teológico, político e cultural que desabrochou ali na Europa do século XVI. Isso significa dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, a Reforma Protestante ela não foi só um movimento religioso. A Reforma Protestante ela não foi só um movimento eclesiástico. A Reforma Protestante ela não foi só um movimento teológico. A Reforma Protestante ela abrangeu ali praticamente tudo que envolve a sociedade da época. Tá? Inclusive a cultura, a educação, a política. Né? Então a Reforma Protestante foi um movimento que tentou restaurar os padrões originais do cristianismo encontrados na Bíblia.
Vou repetir. A Reforma Protestante foi um movimento que tentou restaurar os padrões originais do cristianismo encontrado na Bíblia. Tá? Então, é basicamente isso que é a Reforma Protestante. É uma tentativa de retornar às fontes. É uma tentativa de retornar ao cristianismo original. Ok? Então, é isso que é a Reforma Protestante. E por que é importante estudar este assunto? Gente, a Reforma Protestante, ela mudou a sociedade de tal forma que a sociedade após o século XVI, ela é muito diferente da sociedade anterior ao século XVI. Então você vai ver diferenças na política, você vai ver diferenças no sistema de educação, você vai ver diferenças na cultura, você vai ver diferenças até na vida cotidiana das pessoas. Tá? E isso tudo, essas diferenças todas ocorreram por meio da influência da Reforma Protestante. Tá? Então, pegando aqui um exemplo bem simples, vamos falar um pouco sobre o impacto da Reforma Protestante na educação, por exemplo. Então, quando houve a Reforma Protestante, os reformadores eles entendiam que a Bíblia é o padrão para a Igreja de Deus. E eles entendiam que esta Bíblia, que é a palavra de Deus, deveria estar acessível a todas as pessoas, não apenas aos clérigos, não apenas aos membros oficiais da igreja, mas que todas as pessoas deveriam ter um acesso livre à Bíblia. E para isso, eles fizeram traduções da Bíblia para os seus idiomas comuns. Então você vai ter aí a Bíblia sendo traduzida para o alemão, você vai ter a Bíblia sendo traduzida para o inglês, você vai ter a Bíblia sendo traduzida para os mais variados idiomas que você pode imaginar, com o objetivo de que a Bíblia alcançasse as pessoas mais comuns. Contudo, somente traduzir a Bíblia não era suficiente para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. As pessoas precisavam aprender a ler para poder ler a Bíblia. Então, este fato e esta necessidade fez com que a Reforma Protestante incentivasse de forma profunda e ampla a educação pública, a educação das massas, a educação das pessoas. As pessoas precisavam aprender a ler. Com qual objetivo? Com o objetivo delas terem acesso ao que o próprio texto bíblico fala, ao que o próprio Deus fala por meio da sua palavra. Então perceba que a Reforma Protestante, por mais que ela seja uma reforma religiosa, por mais que ela seja uma reforma teológica, ela impactou o sistema educacional. Ela fez com que os países que aderiram à Reforma Protestante criassem sistemas educacionais que proporcionassem uma melhor educação para as pessoas da sua nação. Isso fez com que muitos países se desenvolvessem posteriormente. Então, houve desenvolvimentos na área da ciência, houve desenvolvimentos na área da história, houve desenvolvimento nas diversas áreas que você pode imaginar. Por quê? Porque a Reforma Protestante deu um pontapé inicial nessa direção. Outra coisa que é importante, a liberdade religiosa também foi algo que a Reforma Protestante ela proporcionou, mesmo que de forma secundária. Como assim de forma secundária? Quando os países começaram a aderir à Reforma Protestante, eles, de imediato, eles não aderiram a uma liberdade religiosa geral. Contudo, o fato deles aderirem à Reforma Protestante fez com que, mais tarde, eles entendessem que havia uma necessidade de uma laicidade na sociedade, em que as pessoas poderiam escolher as suas próprias religiões sem necessariamente serem obrigadas pelo Estado a aderir àquela religião. Ou seja, surgiu a partir da Reforma Protestante, mesmo que de forma secundária, a ideia de uma liberdade religiosa, em que você, como indivíduo, você pode escolher se você quer ser católico ou se você quer ser evangélico. Você, como indivíduo, você pode escolher até ser um ateu, se você quiser, sem que haja a interferência do Estado, sem que haja a interferência da Igreja na sua decisão. Então, esse tipo de liberdade de pensamento, esse tipo de liberdade religiosa, ele também foi proporcionada de forma indireta pela Reforma Protestante. Então perceba que várias mudanças ocorreram na sociedade com base no que aconteceu ali no século XVI e nos desdobramentos que aconteceram posteriores a isso. Então, resumindo aqui,
a Reforma Protestante foi um movimento religioso, teológico, cultural, político e etc., de grande escala, que desabrochou ali na Europa do século XVI. Tá? Então, este movimento trouxe mudanças em várias áreas da sociedade, não apenas na área teológica, na área religiosa, mas em vários campos da sociedade, até mesmo na cultura, na arte, na educação. Houve mudanças com base nas decisões e nas tentativas de reforma que foram feitas pelos reformadores ali do século XVI, ok? Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, que é uma conversa introdutória a respeito da Reforma Protestante, é bom que a gente entenda o significado dessa expressão, né? Essa expressão Reforma Protestante. Por que é que este movimento ele é chamado, historicamente, de Reforma Protestante? Vamos começar primeiro pela palavra reforma. Por que é que esse movimento ele é chamado de reforma? Talvez você que seja um pesquisador, uma pessoa que esteja interessada sobre este assunto, talvez você já tenha ouvido alguns historiadores, principalmente aqueles historiadores de linha católica romana, talvez você já tenha ouvido esses historiadores chamarem a Reforma Protestante de Revolução Protestante. Eles substituem a palavra reforma pela palavra revolução. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é fazer com que as pessoas entendam que a reforma não foi, na verdade, uma reforma, mas foi sim um movimento rebelde contra a igreja, um movimento de revolução contra a igreja. Tá? Então é importante aqui a gente entender por que historicamente, o mais correto é chamar a reforma protestante de reforma protestante do que de revolução protestante. Então vamos lá. A gente tem que voltar lá para a Bíblia. Tá? Na Bíblia, a igreja ela é tratada com vários sentidos figurados. Então, por exemplo, a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo, ou seja, é uma linguagem figurada para a igreja. Tá? A igreja ela é chamada de o corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça, e as pessoas que são membros da igreja são os membros deste corpo. A igreja ela é chamada de um rebanho de Deus. Né? Nós vemos na Bíblia Jesus dizendo que ele é o pastor, né? E os membros da igreja são ali as ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem. Então isso também é uma linguagem figurada. Nós sabemos que os seres humanos não são ovelhas, mas a ideia ali é demonstrar que Cristo é o líder e as pessoas que são seus seguidores seguem a Cristo, assim como as ovelhas seguem ao seu pastor. É uma linguagem figurada. Né? Existem também outras linguagens figuradas, mas a que é importante a gente lembrar aqui é que a igreja ela é tratada na Bíblia também como uma edificação. A igreja ela é tratada na Bíblia como sendo um prédio, uma construção, um edifício. Nós vemos isso nas próprias palavras de Cristo, quando ele diz para Pedro a seguinte frase. Jesus diz assim, ó, eu edificarei a minha igreja. Então perceba que esta palavra edificarei, ela traz em si uma figura de linguagem em que a igreja ela é tratada como um edifício, ela é tratada como uma construção. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que os apóstolos e profetas, eles são os fundamentos da igreja, e Cristo é a pedra principal. E o que é que ele quer dizer com isso? Que numa construção, existe ali aquela pedra principal que é colocada para ser o sustento daquele prédio, e o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é essa pedra principal, e que o alicerce daquele prédio são ali os apóstolos e os profetas. E a edificação que está posta sobre estes fundamentos, que somos nós, os membros da igreja, somos os tijolos que são colocados ali naquela edificação. Tá? Então, na Bíblia, nós vemos a igreja sendo tratada de maneira figurada como uma edificação, como um edifício. Tá? Eu vou colocar algumas referências aí na tela para que os irmãos possam pesquisar nas suas Bíblias e observar esta verdade. Tá? Na Bíblia, a igreja é tratada como um edifício. E o que é que a gente faz com um prédio, com uma construção, uma estrutura de um prédio, quando
este prédio ele começa a se deteriorar. O que é que a gente faz, por exemplo, nas nossas próprias casas, quando o reboco da parede começa a cair, né? Quando há uma certa problema, né? Quando há um certo problema na estrutura física daquele prédio, o que é que a gente faz? Nós fazemos uma reforma, tá? Então daí vem o nome reforma. A reforma protestante é uma tentativa de restaurar a igreja aos seus moldes originais. A reforma protestante do século XVI foi um movimento de tentar retornar para os padrões originais encontrados na Bíblia. Então você imagina a igreja como um edifício, e este edifício comprometido, né, com a sua estrutura abalada. Né? Na época da Reforma Protestante, no século XVI, a igreja católica, em muitas regiões, ela era considerada como uma igreja corrupta. Né? Os clérigos, né, os líderes oficiais ali da igreja, eram pessoas altamente hipócritas. Né? Eu não estou aqui generalizando, tá, gente? Era uma percepção da época. Até mesmo escritores que não se tornaram protestantes, como é o caso de Erasmo de Roterdã, eles fazem essas críticas à Igreja Católica, mesmo ele sendo católico. Você pode ver isso num livro chamado O Elogio da Loucura. Você percebe claramente os ataques de Erasmo de Roterdã contra essa hipocrisia da igreja. Então, é algo que acontecia na época. As pessoas estavam percebendo que aquela igreja, aquele edifício, falando assim de uma forma figurada, ela estava precisando de uma reforma. Ela estava precisando ser restaurada aos padrões originais lá da Bíblia. Então, a reforma, ela foi basicamente isso, uma tentativa de restaurar a igreja aos seus padrões originais encontrados na Bíblia. E por que essa reforma ela é chamada de reforma protestante? Tá? Isso acontece porque houve um evento em que alguns príncipes alemães ali, pessoas envolvidas ali com a reforma iniciada por Martinho Lutero, esses príncipes alemães, eles entregaram ao imperador do Sacro Império Germânico, eles entregaram um documento de protesto, em que eles estavam pedindo ao imperador, né, pedindo ou exigindo, né, você interpreta como você bem entender essa questão, mas eles estavam colocando diante do imperador que eles e suas nações, eles estavam querendo seguir outro padrão de igreja que não era o padrão católico apostólico romano. Tá? Então eles entregaram esse documento de protesto e, por meios políticos, né, por um contexto ali econômico e político, né, acabou que esse protesto ele foi aceito. Né? E aí, a partir de então, aqueles príncipes e suas respectivas nações ali, que hoje compõem ali o que nós chamamos ali de boa parte da Alemanha, tá? Eles puderam oficialmente exercer a sua fé em suas igrejas. Isso aí deu início aí ao que nós chamamos de luteranismo, né, a reforma na Alemanha. Tá? Então, este evento em que esses príncipes entregaram esse documento de protesto, ele deu, posteriormente, o apelido à reforma de reforma protestante. Daí de onde veio esse nome protestante, por conta do protesto oficial que os príncipes fizeram ali ao imperador da época, né, o imperador do Sacro Império Germânico, né, que era praticamente o homem mais poderoso do mundo ali da época, né, ali da região ali da Europa. Né. Então, irmãos, a reforma protestante é basicamente isso. É uma tentativa de retornar aos padrões iniciais encontrados na Bíblia. Por que eu falo tentativa? Tá? Porque quando a gente estuda a história, sem assim querer trazer uma fantasia para o que a gente entende da história, mas tratando dos fatos, dos eventos, nós percebemos que a reforma protestante, gente, ela não foi algo perfeito. Por que não foi algo perfeito? Porque todas as pessoas são pecadoras e elas cometem erros. Então você vai ver Martinho Lutero cometendo erros, você vai ver Ulrich Zwingli cometendo erros, você vai ver João Calvino cometendo erros. Todos esses nomes que eu estou citando são nomes de reformadores. Então, por que eu falo tentativa de retorno ao original? Porque o objetivo deles era retornar ao original. Mas acaba que há imperfeições ao longo do caminho. E a reforma protestante, ela não é um evento que se resume apenas ao século XVI. O século XVII, XVIII, ela vai fazer com que aquele movimento inicial de reforma, ele traga novas reformas que vão se sucedendo uma às outras ali, fazendo com que hoje
o que nós chamamos de reforma protestante seja algo muito mais complexo do que aquilo que foi iniciado no século XVI. Tá? Então, não adianta nós, como evangélicos, em pleno ano de 2025, pensar que o início da reforma protestante já estabeleceu uma igreja semelhante às igrejas que nós frequentamos hoje. Não foi bem assim, tá? Então muita gente pensa que o Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses lá na porta da igreja e que nessas 95 teses já estava ali os parâmetros da igreja evangélica moderna. Não, gente, não é assim. Quando você começa a estudar sobre a história, você vai perceber que a igreja luterana de Lutero é diferente da igreja luterana moderna. Você vai perceber que a igreja reformada lá, do Ulrico Zwinglio, depois consolidada por João Calvino, essa igreja aí é muito diferente das igrejas calvinistas da modernidade. Por quê? Porque houve desdobramentos históricos e evoluções históricas que nós devemos levar em consideração. Nós não podemos tratar a igreja evangélica de hoje como a igreja evangélica do século XVI, tá? Nós não podemos nem tratar a igreja católica apostólica romana de hoje como a igreja católica apostólica do século XVI. Nós não podemos fazer isso. Isso é um erro histórico muito feio, né? E que faz com que a gente tenha interpretações erradas dos eventos históricos. Então, chegando ao fim da nossa conversa de hoje, nós falamos a respeito sobre o que é a reforma protestante. Na nossa próxima aula, né, na nossa próxima conversa a respeito da reforma protestante, nós vamos ver que a reforma protestante, na verdade, ela não foi uma reforma só, apenas, no sentido singular da palavra, mas, na verdade, a reforma protestante, ela foi várias reformas no plural, né, que aconteceram ali ao mesmo tempo, né? Que historicamente nós chamamos de reforma no singular, mas que na verdade, quando nós nos aprofundamos nos detalhes históricos, nós percebemos que não havia apenas uma tentativa de reforma, havia várias tentativas de reforma. Ou seja, a reforma protestante, na verdade, são várias reformas que aconteceram ali naquela região da Europa, reformas em lugares diferentes, por pessoas diferentes, que muitas vezes nem se conheceram, só foram se conhecer depois, quando a reforma começou a ganhar corpo, tá? Então nós vamos ver isso aí na nossa próxima conversa. Então, irmãos, fiquem com Deus, aqueles que puderem aí, deixem o seu like, deixem o seu comentário e até a nossa próxima conversa.